Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está no ar e olha só, hoje eu tenho a alegria de receber aqui a doutora Márcia Beretta, médica nutróloga. Doutora Márcia, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Obrigada. Eu quero aproveitar para a gente fazer um brinde aqui à vida, né? À saúde. Bem-vinda, doutora Márcia. Ian. E claro que já que a doutora Márcia é médica nutróloga, nós vamos falar sobre alimentação. Principalmente, né, doutora Márcia, agora nesse momento de pandemia, muita gente ficou em casa, comeu desreguladamente. Como é que a gente deve administrar esse momento, doutora Márcia? Olha, Ian, é bem curioso realmente, e eu divido aí em dois tipos de pessoas, de pacientes nesse período da pandemia. Realmente metade das pessoas acabou piorando um pouquinho a alimentação por ficar muito em casa e canalizar um pouco da ansiedade, acabar canalizando para a comida e ter acesso fácil à cozinha. Isso também a gente sabe que facilita a questão da ingestão de alimentos. E também por a pessoa acaba que está mais relaxada ali, parou o exercício físico, a gente ficou impedido de fazer as nossas atividades, né, diárias e sair para a rua. Isso pode acabar aumentando o peso, sim. E a outra parte dos pacientes que eu vejo são os pacientes que acabaram melhorando a qualidade alimentar, porque andavam muito na rua, comiam coisas muito na correria, às vezes alimentos não tão bem preparados ou sem grande valor nutricional, e em casa já não, começaram a participar da alimentação, da compra dos alimentos, até a ir um pouco para a cozinha e participar da refeição. E dessa forma acabaram se alimentando de forma mais saudável. Então, desses dois grupos, vamos lá para o primeiro que se excedeu, né? Como reverter isso? Quem ganhou mais peso, doutora Márcia? Quem ainda está em casa, como é que deve se alimentar? O quanto antes a gente tomar consciência, né, que a gente deve perder esse peso, melhor. A pessoa, a partir do momento que toma consciência, se tiver uma balança em casa, é até melhor, porque a balança ajuda numa vigília do peso, né? Então é indicado as pessoas terem para acabarem fazendo um peso sentinela e levantar um pouquinho as antenas quando a gente vê que chegou num peso diferente. Mas enfim, quando você toma consciência disso, o primeiro passo é você buscar ajuda para resolver, né? Se você conseguir mudar as atividades diárias dentro de casa para intensificar um pouquinho mais também a parte de esforço físico, é importante, ou se já for possível fazer alguma atividade ao ar livre também. Isso já vai auxiliar. E aos poucos ir voltando para a rotina alimentar que a pessoa tinha. Então, passar a ingerir mais verduras e legumes, tentar tirar as guloseimas, que é o que mais pega, tentar voltar na rotina de sono habitual, porque muitas pessoas acabaram mudando a rotina de sono. Totalmente, E isso também pode atrapalhar na rotina alimentar. Você tentar se ver como uma pessoa que já está com um hábito de vida parecido antes da pandemia. Tentar voltar um pouco à rotina como era antes. Isso já ajuda você a criar esse ambiente, né? Agora, doutora Márcia, muita gente ainda continua home office, né? Sim. No caso de qual a orientação que você daria para se alimentar, dividir bem essa questão do trabalho, da alimentação? Sim, vamos lá. Para quem continua em home office, a gente sempre indica, primeiro de tudo, a pessoa evitar ficar longos períodos sem se levantar, né? Que também isso faz parte de hábitos saudáveis. Então, a cada 40, 50 minutos de home office, fazer alguma distração, alguma coisa de 15 minutos. E uma das coisas que pode aproveitar é para auxiliar no preparo de lanches e das refeições nesses tempos. Então, você vai ter que fazer uma compra um pouco mais saudável, tá? Porque se você não começar a instituir já esses alimentos que são menos calóricos e que são mais saudáveis, então o primeiro passo é tentar mudar esse foco, né? Quando vê que tá com vontade de comer, mas não tá com uma fome, não tá no horário habitual de comer, tentar fazer alguma outra coisa.
E também focar nessa parte dos alimentos saudáveis, não trazer para dentro de casa para não ter fácil acesso a esses alimentos mais calóricos, né? Chocolates, guloseimas em geral, que podem atrapalhar, podem ser sabotagens, né, de nós contra nós mesmos. Assim. Mas eu achei interessante uma coisa que você falou, doutora Márcia, que muita gente foi melhorar, porque passou a se alimentar em casa, quem comia muito na rua, aí quando voltar, né? Aí já vai ser um problema. Também. Como administrar esse retorno? A dica que eu dou para quando for voltar agora é, de início, levar algumas marmitinhas ou levar os seus lanches. Por quê? Você pode se deparar com, às vezes, alguns restaurantes ou locais que você estava habituado a comer que não estão mais abertos. Infelizmente, a gente teve uma mudança econômica grande aí nesse período. Então, e até a questão dos self-services, que tem comida exposta, então vai ter toda essa parte da vigilância. Eu oriento as pacientes para não terem surpresas e continuarem dentro da alimentação saudável, de início levar as suas refeições. Sua marmitinha, né? Bom, doutora Márcia, a gente vai continuar no próximo bloco falando sobre a questão da alimentação e eu gostaria que você desse ideias, dicas, melhor dizendo, para as pessoas da melhor idade, as pessoas mais idosas, como se alimentar nesse período. Pode ser? Pode, claro. Então, o Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta. Hoje você já sabe, conversando, recebendo aqui a doutora Márcia Beretta, nutróloga. E nós estamos falando sobre alimentação, evidentemente. Antes da gente falar sobre alimentação para a melhor idade, para a terceira idade, como queiram, ou para os velhos, digamos assim, doutora Márcia, a senhora falou na questão da marmita, de levar a marmita quando sair do home office. Como preparar essa marmita? Tem alguma orientação? Quais os alimentos são mais indicados na hora de colocar numa marmita? Sim, a primeira dica eu dou para a gente separar os alimentos quentes dos alimentos que a gente vai consumir in natura, ou seja, as saladas, as verduras e legumes que não vão ser feitos cozidos, né? Porque eles podem murchar, pode misturar de repente no balanço do carro, do transporte. Então, deixar em potes separados. Você pode também levar para a questão das saladas um outro recipientezinho com azeite, o limão, o sal, já como um molhozinho preparado. No caso do arroz e do feijão, são os mais comuns aqui dentro do brasileiro, o congelamento ele ajuda bastante. Você pode fazer da semana e retirar em pequenas porções, descongelar no dia anterior, né? E aí você só esquenta na hora do consumo. Já a carne ou frango, enfim, a parte da proteína, ou se for um ovo, alguma coisa, eu indico que seja feita ou na manhã, mesmo antes de você levar ao trabalho, ou na noite anterior, e conservar na geladeira e só esquentar uma vez, que é exatamente antes do consumo. Só aquela porção, né? Isso, fazendo dessa forma, no ideal é não esquentar várias vezes a mesma embalagem de comida. O ideal é esquentar apenas uma vez já para consumo. E ter os recipientes adequados é muito importante também. Aqui tem uma boa vedação, que não vão deixar esse alimento ter um contato externo e também vão conservar melhor. Uma bolsa térmica, que você vai levar esse alimento gelado e vai esquentar só na hora do consumo. Então, procurar na internet, né, através das compras online, se não tiver ainda disponibilidade de lojas abertas, enfim, também por causa da pandemia, você se preparar dessa forma, procurar os recipientes adequados. Tem umas dicas também no meu Instagram sobre congelamento de alimentos, se alguém precisar.
e acho que assim vai ficar mais direitinho essa marmita. E ficar com saúde, né? Já você dá o seu Instagram, doutora Márcia. E no caso dos idosos, eu sei que todos temos que ter cuidados com a alimentação, mas numa certa faixa de idade esse cuidado tem que ser redobrado, né? Sim, deve. Principalmente para quem está nessa pandemia dentro de casa, essa ansiedade. Qual orientação que você daria? Os idosos, Ian, por si só, pela questão da idade, eles já têm uma ingestão alimentar um pouco menor. A fome vai diminuindo. Porém, o que também diminui com essa questão é a massa muscular. E veja você, a nossa massa muscular, quando a gente tem o hábito de fazer atividade física, se a gente ficar parado por pouco tempo, ela pode ter um decréscimo. Ela tem, exatamente, é bem injusto. Passe uma semana sem ir para a academia. É injusto. É. Você pode ir todos os dias, mas se você ficar uma semana, 10 dias, você vai sentir diferença. E isso para os idosos pode fazer muita diferença. Então, a alimentação e o estímulo motor para manter esses músculos de forma a auxiliar no dia a dia, né? Além da alimentação ser rica, ser colorida, ser variada, para você estar ingerindo toda a maior quantidade de nutrientes possíveis. E lembrando que na parte dos idosos existem algumas vitaminas, como a vitamina D, que mesmo com alimentação pode não chegar à quantidade, normalmente não se chega à quantidade ideal diária, então precisa de reposição por causa da questão da massa óssea, de várias questões, né, relacionadas à parte da vitamina D, entre outras. O ideal é focar muito nessa questão da alimentação variada, do estímulo físico, né, para voltar aí já com toda a força e com a imunidade em dia também. Sem dúvida nenhuma. Então, todo cuidado é necessário, né? Sim, é importante. Você falou no seu Instagram, lá você dá dicas, orientações, quem quiser ter mais detalhes como é que deve ser essa alimentação em qualquer idade, né? Sim, então, qualquer idade. Como é que ele acha lá nas redes sociais? Obrigada, Ian, aqui pelo espaço. É doutora.marciaberetta, com 2 T's. Tem umas dicas bacanas. Nosso foco são informações leves e verdadeiras e úteis para o dia a dia, e a gente está aberto a responder quaisquer dúvidas, então fiquem à vontade. Se quiserem tirar mais dúvidas com relação a isso, podem dar sugestões também de temas, a gente pesquisa, estuda bastante e joga do jeitinho mais fácil lá para vocês. Ajudar, né? Um cafezinho faz bem, aceito, né? Faz, viu, Ian? Vou tomar mais um gole aqui. Doutora Márcia, quero agradecer a participação e já deixo o convite para voltar para a gente falar mais sobre a alimentação em qualquer fase. Eu acho que rende bastante. Eu é que agradeço aqui pelo espaço, pela conversa. Eu aceito o convite aqui no ar. Então já fica acertado. Assim que a gente voltar lá para o Café Santa Clara, no Dragão, você é a minha próxima convidada. Porque no próximo bloco, doutora Márcia, outra questão bastante pertinente que a gente tem que falar da saúde dos nossos olhos, né? Sim. Porque a gente come com os olhos também, sim, não é? Também. Então, no próximo bloco, o doutor George Carneiro, oftalmologista, vai estar aqui comigo conversando sobre a saúde dos nossos olhos. Que bacana, muito vai obrigada, ser muito bacana. Viu? Obrigada a você, Ian. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta e, como eu disse, agora tendo a alegria de receber aqui o presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia, doutor George Carneiro. Doutor George, um brinde à vida. Um prazer, a nós. Seja muito bem-vindo ao Viver Mais.
E como anteriormente, seguindo aqui as orientações, estamos distantes, não podemos nos abraçar, né, doutor George? Em tempos de pandemia tudo muda. É isso aí. A visão também muda? É preciso um cuidado diferenciado, doutor George? Esse período de quarentena, né, de isolamento, foi um período que para visão, para os olhos, né, da nossa população foi um pouco danoso, porque muita mídia digital, muita TV, né, então quer dizer, muita exposição à luz azul. E a gente sabe que existe um impacto imediato do ressecamento, mas existe um impacto a longo prazo também por efeito desse tipo de luz. Então, agora é a hora de voltar aos consultórios, a gente está passando pela fase mais crítica, né? Já passou a fase mais crítica, então é hora de voltar ao consultório e vai tornar ativa a sua avaliação visual, né? A sua prevenção. Agora, doutor George, quem ainda está em casa nesse movimento todo de redes sociais, que cuidados deve ter para não ter tantos danos na visão? Lubrificar o olho e, sobretudo, dar intervalos, não ficar o tempo todo exposto, né? Mesmo você que esteja trabalhando home office, você parar ali aqueles 5 minutinhos, dar uma piscada, beber uma água, depois você volta e isso você faz repetidas vezes. Tá. Quando o senhor fala em lubrificar os olhos, muita gente pode pensar que pode colocar qualquer coisa. Não é, né, doutor George? Não, existem colírios específicos, né? E cada caso, né, cada paciente existe um tipo específico de colírio. Então, assim, há necessidade de uma avaliação. Não adianta você chegar na farmácia e dizer, olha, fulano, meu amigo usa esse colírio. Não. O ideal é que você tenha um colírio que seja orientado pelo seu médico. Quantas vezes a gente deve ir ao oftalmologista? Em que momento? Bem, cada idade tem a sua peculiaridade, né? A gente recomenda já no início da vida fazer o teste do olhinho, que é aquele teste para saber se tem alteração no reflexo pupilar, né? Que isso pode demonstrar algumas doenças. E a partir de 2 anos a gente vai seguindo, correndo tudo bem, ou seja, não tendo nenhum astigmatismo, não tendo miopia, não tendo nada, esse espaço ele é um pouquinho maior, mas tendo alguma alteração é necessário se fazer um acompanhamento mais precoce. Na nossa idade, a partir de 40 anos, então é necessário que esse exame seja feito de forma anual, porque aumenta a incidência de algumas doenças, né? Como glaucoma, né, como o próprio diabetes, né? Então mesmo você não tendo, você tem que fazer uma avaliação de fundo de olho, certificar que está tudo bem com a sua visão. Não tem jeito, depois dos 40 a gente fica vendo assim, né, doutor? É verdade, é verdade. É muito comum a partir de 40 anos a presbiopia. Vamos dizer assim, na linguagem popular, é a vista cansada, é a perda da acomodação, a perda da capacidade de você enxergar longe e enxergar perto rapidamente, né? Então isso é natural, né? Algumas pessoas aqui no Ceará um pouco mais precoce, por volta de 38 anos. Por conta da luminosidade, é? Talvez por conta da luminosidade, talvez um pouco pela genética, não se tem uma certeza sobre isso. Mas alguns municípios do sul, eles chegam a 44, 45 anos sem a necessidade de óculos. Agora, o que mudou na oftalmologia? Houve muitos avanços, né, doutor George? Cirurgias, agora especialistas como o senhor fazem a cirurgia de queda de pálpebra, que chama, como é o nome científico? Pitose palpebral. Pronto. Em que momento é indicado isso? E muda realmente a visão ou é só uma questão estética, doutor George? Bem, existe. Você falou de 2 pontos, né? A oftalmologia é realmente uma questão pujante dentro da medicina. A oftalmologia está sempre na vanguarda, está sempre acelerada em relação à questão tecnológica, né? Hoje o assunto da moda da oftalmologia é a telemedicina, né? Quer dizer, é o atendimento remoto. A oftalmologia está se preparando para um atendimento remoto, né? E com relação ao outro tópico, né, que é o de meu maior interesse, é a questão das pálpebras, né? Sim, sem dúvida que com a idade as pálpebras elas tendem uma queda, não só a pálpebra em si, mas o rosto. Tudo cai. Como todo. Como todo. É democrático, né, doutor George? E o momento, né, Ian, eu costumo dizer que tem 2 momentos, né? Tem um momento que o paciente quer e tem um momento que o médico indica. Né? Então, algumas vezes a pessoa vai em busca de uma melhora estética e o médico tem que dizer, olha, essa melhora é uma melhora estética, você pode fazer, é dessa forma.
Mas muitas vezes a pessoa vai para uma consulta de rotina e a gente percebe que aquele campo de visão, aquela amplitude de visão que a pessoa é para ter, ela não está tendo porque a pálpebra está cobrindo, né? Ela está limitando a visão daquela pessoa. E a né? pessoa pode achar que é por conta da idade, mas é a pálpebra, Exatamente, né? ou achar que é o grau, né? Aham. Muito comum, no caso da oftalmologia, a pessoa nos procurar para trocar o óculos e na realidade ela tem uma pitose, na realidade ela tem um problema de retina, na realidade ela tem um glaucoma, que é uma doença que se você não diagnostica a tempo você pode levar à cegueira, né? Então quer dizer, o exame de óculos, né? O exame de, eu vou ali no médico para ver o grau, ele vai ver o grau, mas ele vai ver uma série de coisas que você pode ter e está atribuindo aquele desconforto visual. E essa cirurgia é simples, é indicada? Como é esse procedimento? Bem, a cirurgia da pálpebra é uma cirurgia ambulatorial. O que é que eu quero dizer com isso? É uma cirurgia que você faz e no mesmo dia você vai para casa. E é feita por um especialista como o senhor, né? Exatamente. Não precisa ser um cirurgião plástico. Essa cirurgia ela pode ser feita por qualquer médico, né? Pode ser cirurgião plástico, pode ser oftalmologista, pode ser de outras especialidades, inclusive, até um alerta, porque tem pessoas não médicas que fazem, pessoas não médicas que fazem, Deus do céu. né? E algumas até com amparo da lei de poder fazer, mas o que eu alerto ao meu paciente, o ideal é que você faça a cirurgia com alguém que saiba tratar a complicação da cirurgia. Tá? Que pode ter, né? Muitas possibilidades. Então, assim, a principal área de complicação dentro de uma cirurgia de pálpebra é o olho. Então, é natural que o oftalmologista ele saiba tratar qualquer complicação e mais natural ainda que você procure um médico que opere, que possa detectar e possa tratar aquilo ali de forma precoce para você não ter nenhum prejuízo. Eu iria até para uma coisa mais drástica, né? Você aqui na sua casa, você pode ter um infarto. Sim. Agora você imagine você numa situação de estresse, ou seja, por mais que eu esteja motivado, por mais que eu queira aquela cirurgia, eu estou numa situação de estresse. Né? Alguém vai mexer no meu corpo. Então, e você... o olho, uma parte tão sensível. Então, quer dizer, com isso você teria um risco até de morte, né? Pelo aquele processo. Então, assim, a gente recomenda sempre ter o suporte do anestesista, né? O anestesista acompanhar para tranquilizar aquele paciente. E um risco, ainda numa proporção pequena, mas que também é possível, é o risco de cegueira. Né? Então, assim, o risco de cegueira ele se dá tanto por uma hemorragia interna, que um oftalmologista ele conseguiria controlar isso aí muito bem, Claro. né? Como por uma rara, né, mas possível ação vasoconstrictora que o oftalmologista, num instante, ele consegue também reverter isso aí e evitar um dano maior. E a questão das lentes de contato também é um outro alerta importante, né, doutor George, a gente fazer? Isso, a questão da lente de contato, hoje em dia você consegue comprar essas lentes de contato sem uma necessária avaliação médica. Isso é um risco muito grande, né? Porque assim, a curvatura da córnea, ela varia muito de pessoa para pessoa. Então, aquela lente que habitualmente daria para todo mundo, ela pode lhe ser prejudicial, né? Ela pode danificar, né, a sua visão. Então é necessário que o médico veja, que o médico indique e que o médico acompanhe o uso dessa lente de contato. Tem pessoas que estão não buscando um oftalmologista, e sim aquele profissional que só olha o grau. Né? Não é indicado também, eu não sei, me falhou aqui a memória do nome desse profissional. Na realidade, essa profissão que você está colocando, ela é ilegal, assim, a atuação dela no sentido de prescrição de óculos, no sentido de prescrição de lentes, inclusive, sexta-feira agora foi feita uma DPS para avaliar a lei, porque eles julgavam que essa lei fosse uma lei antiga, apesar dela estar abraçada pela Constituição última e atual de 88, e o Supremo Tribunal, por 7-4, disse que a lei está atual, pertinente e eficaz. Então, ou seja, não há dúvida de que quem
prescreve o óculos, quem prescreve a lente sem ser médico, ele está fazendo crime de charlatanismo. Ah, entendi. Sim, no exame oftalmológico nós temos mais de 1000 possibilidades diagnósticas, fora a questão do grau, que também é um diagnóstico. A hipermetropia, a miopia, a presbiopia, o astigmatismo são diagnósticos enquadrados no Código Internacional de Doenças. Então, fora essas doenças que habitualmente a pessoa vai procurar, ela tem mais 1000 possibilidades de outras doenças que o médico oftalmologista será capaz de detectar. No óculos da farmácia nós temos 2 problemas. Primeiro, a questão da qualidade do óculos. Esse óculos ele não tem uma qualidade, um preparo da tecnologia que hoje existe para isso. E o segundo é a falta de avaliação médica, né? Então, quer dizer, você sem avaliação médica, você incorre em não diagnosticar, em não tratar, em não resolver um problema futuro. Bom, doutor George, infelizmente o Viver Mais já está terminando. O senhor está à frente da Sociedade Cearense de Oftalmologia. Tem um site para a pessoa tirar dúvida, procurar um profissional credenciado? Como é que as pessoas, a gente pode prestar esse serviço para evitar esses problemas de visão? Nós temos o Instagram bem ativo, SCO Oficial, né, que eu recomendo que todos vejam, porque tem muitas dicas interessantes. CO Oficial? SCO Oficial, Sociedade Cearense de Oftalmologia Oficial. Que tem muitas dicas de saúde ocular, dicas para o dia a dia, né? E no nosso site da sociedade, SCO, ele contém também o nome de todos os médicos que são sócios da sociedade. Você pode ver pela questão de endereço, pela proximidade. Mas o Viver Mais, doutor Jorge, tem um Instagram, é o meu, Ian Gomes Jornalista, tem o nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou o programa aqui, você já pode ir lá no nosso canal, compartilhar essa entrevista com seus amigos, rever novamente. Obrigado. Segue a gente também no Facebook. E para encerrar, doutor Jorge, o Pedro Lima, presidente do Grupo Três Corações, manda aqui essa máquina de café para o senhor tomar um café com seus pacientes. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pelos ensinamentos aqui. Obrigado, fico muito contente. Obrigada, e o Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.